Ok, na outra aula então nós tínhamos visto o culto no Antigo Testamento. Vimos que como a diferença do culto pagão, digamos que consistia simplesmente em você privar-se de algo em favor da divindade de uma maneira mais interessada. No judaísmo, Deus, Javé, não é o Deus dos mares, o Deus dos bosques, não, que é o Deus de tudo. Então, o tornar algo sagrado, o privar-se de algo, transferindo esse algo para a esfera do sagrado, não significa simplesmente reconhecer ou como que manipular a divindade, mas reconhecer o domínio absoluto que tem Deus sobre tudo. Esse é o culto verdadeiro. Esse é o sacrifício verdadeiro. Tornar sagrado algo, de alguma maneira, aviva a consciência de que toda a realidade é sagrada, enquanto que a propriedade de Deus. E vamos agora ver o culto no Novo Testamento. Vimos também que, além disso, é uma relação com Deus, não simplesmente o Deus como nós podemos conhecer pela inteligência, senão que o Deus histórico, ou seja, o Deus que entrou na história do povo de Israel e interveio de uma maneira bem concreta em vários momentos, especialmente no Êxodo, e portanto todos os atos de culto têm um significado histórico também no Antigo Testamento. Sei lá, o Cordeiro Pascal tem o significado histórico da libertação do povo hebreu da tirania do faraó. E, portanto, quando eles revivem, quando eles fazem aqueles atos de culto, eles estão se inserindo naquela história de salvação, fazendo memória daquela história de salvação, né? Que não é só tipo uma recordação piedosa, mas é no sentido de avivar a aliança, ou seja, de tornar presente aquilo ali que aconteceu, de alguma maneira. Quando a gente vai para o Novo Testamento, existe uma continuidade com tudo isso, ou seja, de um lado segue na mesma linha e de outro lado existe uma ruptura do Novo Testamento com relação ao culto do Antigo. E a gente vê isso muito claramente nas atitudes de Cristo. Cristo, por um lado, continua digamos, a direção, o sentido do culto no Antigo Testamento, e por outro lado ele é uma novidade absoluta. Então, por exemplo, se a gente vê as práticas cultuais realizadas por São José, a Virgem Maria e o próprio Cristo, por exemplo, Cristo foi circuncidado tal como tinham que ser circuncidados, foi resgatado tal como tinham que ser resgatados todos os primogênitos, com o sacrifício, no caso dele, de pombas, que era do sacrifício feito pelos pobres. Cristo subiu ao templo aos 12 anos, depois, ao longo da sua vida pública, nós vemos também como Jesus vai sempre à sinagoga, como de costume, diz os evangelistas, abriu o rolo de Isaías e leu como de costume. Vemos quando os apóstolos perguntam: onde queres que preparemos o Cordeiro Pascal? Eles cantam os salmos, fazem todos os ritos que os judeus faziam. Então tem uma certa continuidade na vivência cultural de Cristo e depois dos cristãos com relação ao Antigo Testamento, mas existe também uma novidade na maneira como Cristo vive o culto. A gente vê, por exemplo, como ele, na linha dos profetas, a gente viu também isso na aula passada, como quando o culto de Israel se desviava daquele sentido histórico, daquele sentido genuíno, de inserção na aliança, e ia só para um ritualismo, como os profetas repreendiam o povo. Essa era a missão deles, basicamente, reviver a aliança, renovar a aliança. Então falava: para que me adianta? Deus falava pelos profetas: por acaso eu comerei carne de touros, beberei sangue de carneiros? Nada disso me interessa. E chamava a atenção ao culto verdadeiro. Cristo, nessa linha dos profetas, ele insiste sobre o primado
do Espírito sobre o rito. Quando ele fala com a mulher no poço, ele diz: mulher, vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, nem aqui, nem em outro lugar, mas em espírito e em verdade, porque esse é o tipo de adoradores que o Pai procura. Ele insiste na centralidade do amor sobre o rito, o amor a Deus e ao próximo também, como quando diz, se vais oferecer a tua oferta e te recordas que tem algo, que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois volta. Introduz, portanto, uma interioridade no culto que não estava, ao menos não estava presente na praxe, na prática dos hebreus do Antigo Testamento, e Cristo se destaca por isso. Essa afirmação que faz Cristo: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. São João, quando relata isso, diz que ele estava falando do templo do seu corpo. Esse fato manifesta uma ruptura grande entre o que era o culto no Antigo Testamento e o que é o culto no Novo. Vocês sabem que na religião judaica o culto estava condicionado pelo templo. Você só podia, não era como no catolicismo, que você tem missas em todas as paróquias, digamos. Lá, ou seja, o rito era, você tinha que ir ao templo. As sinagogas eram um lugar de instrução, como de leitura da palavra de Deus, reflexão, catequese, mas não existiam ritos, os sacrifícios, digamos. O lugar de oferecer o sacrifício é o templo. Então, quando Cristo diz que Ele é o templo, agora, Ele está indicando que já o culto não se realiza mais, já não é o mesmo culto, o culto cristão e o culto judaico, senão que agora tudo se realiza nele. Assim como você só podia oferecer algo agradável a Deus no templo, agora você só pode oferecer algo agradável a Deus em Cristo. Ele é um novo templo. E ele é ao mesmo tempo o sacerdote. Naquele tempo eram os levitas, ele agora é o sacerdote, e ele é a vítima, e ele é o templo. Ou seja, que toda a religião, todo o culto se concentra na pessoa de Cristo. O estatuto do culto, portanto, se transformou de forma radical. Deus, ao atingir agora o seu povo, e o seu povo agora não são só judeus, gregos, homens, mulheres, não importa. Deus agora, ao atingir o seu povo de forma direta no Cristo ressuscitado e mediante o dom do Espírito Santo, e não mais através da dupla instituição representada pela lei e pelo templo. Agora é Cristo. O primeiro culto dos cristãos, portanto, é acolher esse novo estado de coisas, essa novidade pela fé em Cristo e assim, digamos, fazer parte do novo povo de Deus que é a igreja. Então está claro que o culto cristão, ao mesmo tempo que ele tem uma certa descendência do culto hebraico, porque ele foi gestado no interior daquela tradição, tipo, sei lá, pensem em todas as figuras e todos os ritos que tinham os judeus. Cordeiro pascal, circuncisão, tudo isso cessou no Novo Testamento, mas não é que o que nós fazemos agora não tem relação nenhuma com aquilo, senão que aquilo era figura e agora nós temos a realidade. Então cessaram as figuras, mas o sentido continuou. Entende? Tipo, o que acontecia lá como símbolo
acontece agora como realidade, então é novo, mas ao mesmo tempo se compreende à luz do antigo. Então, se eu quero hoje em dia, por exemplo, entender o que é a missa, a realidade do Cordeiro Pascal me ajuda muito a entender o que é a missa. A missa não é o Cordeiro Pascal, mas o Cordeiro Pascal como símbolo, como rito preparatório, elucida, esclarece o que é a missa. Se eu quero entender hoje o que é o batismo, a passagem no Mar Vermelho elucida muito bem o que é o batismo. Não é a mesma coisa, mas tem uma descendência. Então é ruptura, é continuidade e ruptura ao mesmo tempo. Então, pode dizer, então, tudo que temos hoje em dia foi meio que gerado como sugestão dentro do culto hebreu. Ou seja, isso foi como que o que nós temos hoje foi preparado por Deus de maneira pedagógica em coisas que existiam no Antigo Testamento. Entende? É como que Deus tinha em vista a missa. Ele queria nos levar a ela. E para preparar o povo para a compreensão do que era a missa, ele foi criando vários ritos, vários eventos do Antigo Testamento. Entende? Por exemplo, o que nós estudamos hoje no Evangelho. Para preparar a compreensão de como nos resgata o sacrifício de Cristo na cruz, Deus permitiu o pecado dos hebreus no deserto, a serpente levantada, e aqueles que olhavam para a serpente arrependidos eram curados do veneno do seu próprio pecado. Ou seja, isso é um evento do Antigo Testamento que prepara e agora ajuda a compreender melhor o que aconteceu com o sacrifício de Cristo na cruz. Entende? Por isso que São Jerônimo diz que ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Porque tudo o que Cristo foi preparado pela história da salvação no Antigo Testamento. Quando São Paulo e São Pedro vão pregar, eles pregam servindo-se das figuras do Antigo Testamento, mostrando como Cristo mesmo fez com os discípulos de Emaús. Ele fala, não sabeis que era necessário que o Cristo padecesse? E pelas Escrituras, a começar pelos profetas, foi explicando tudo para os discípulos de Emaús, para que eles vissem como o que estava acontecendo no presente tinha sido prefigurado no passado. Entende? Nosso Senhor ele realiza todas essas figuras do Antigo Testamento na sua pessoa, e depois de tê-las realizado em si historicamente, ele as confia à igreja, para que a igreja torne essas mesmas coisas presentes de alguma maneira às outras gerações que vão chegar. É o que acontece, por exemplo, com relação ao sacrifício de Cristo na cruz. Cristo se entrega, e antes da entrega, é claro, ele tinha que fazer isso antes de morrer. Ali na última ceia, ele diz aos discípulos: fazei isto em memória de mim. Ou seja, ele confia aos discípulos para que celebrem a memória do que ele está por realizar, e que encarnem isso na sua própria existência. Como ele diz, tomai e comei. São ações das pessoas históricas. Por exemplo, hoje nós tomamos e comemos, ações nossas, realizadas para nós, mas que ao mesmo tempo são memória de algo que ele fez no passado. Então tem esses dois aspectos, de passado e presente unidos de alguma maneira. Quando a gente fala memória, a gente tende a pensar simplesmente como símbolo, recordação, mas é um outro sentido, isso a gente vai ver no futuro. De tal maneira que o culto, o que fez Cristo, se presentifica na liturgia e é vivido em primeira pessoa pelos participantes da liturgia.
e tendo se unido a esses eventos históricos, tipo, sei lá, eu me uno à paixão de Cristo pelo meu batismo, pela minha comunhão, depois isso tem que, sendo uma união verdadeira, isso tem que aparecer visivelmente na maneira de vida da pessoa, na vida do dia a dia. Ou seja, isso tem que se prolongar na existência concreta. Tipo, o bom ladrão, você toma o bom ladrão como exemplo. Ele, mau, pecador, entra em contato com o sacrifício de Cristo com fé, e Cristo lhe promete, hoje mesmo perdoa seus pecados, e justifica, e essa justificação que ele recebeu de Cristo se manifesta na maneira como ele vive e suporta o sofrimento da cruz, que era a existência que lhe restava. Entende? Se ele não, por exemplo, se isso não influenciasse em nada na maneira como ele viveu o resto da sua vida, seria um indício de que a união não foi nada real. Entende? Uma união real, um contato real com o mistério de Cristo necessariamente se prolonga na existência. Então, culto e vida são inseparáveis no Novo Testamento. Em todos os testamentos, mas de maneira muito clara nesse. Por exemplo, temos esse texto de São Paulo, onde isso se manifesta e diz: eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. A ideia que está por trás aqui é essa: se você se incorporou ao sacrifício de Cristo, é necessário que a sua existência também se converta em sacrifício vivo. Da mesma maneira que, sei lá, se você entra em contato com o sol, é necessário que também você adquira calor. O contato com o sol significa isso. Ou seja, algo não pode entrar em contato com a luz sem ser iluminado, ou em contato com o sol sem ser aquecido. Da mesma maneira, não se pode entrar em contato com Cristo, e isso se dá na liturgia, sem que também a vida sem que a vida se torne cristã. Como conclusão, podemos afirmar que o culto cristão é memória do acontecimento definitivo que Deus realizou em Cristo e por Cristo em favor dos homens. Então, aqui está o aspecto histórico, concreto. O que se torna presente na nossa existência é o que aconteceu em Cristo. Memória que se celebra na igreja, nova comunidade dos redimidos, corpo de Cristo ressuscitado, verdadeiro povo sacerdotal que adora em Cristo e por Cristo o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, é memória de Cristo, não no sentido que é um indivíduo pensando no que aconteceu com Cristo lá atrás, senão que é o Cristo mesmo, é a nossa incorporação ao Cristo mesmo, tal como Ele continua neste mundo. E Ele continua neste mundo numa realidade chamada igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, o culto cristão coincide com a nossa incorporação ao Cristo histórico através da igreja. Então, sei lá, o batismo é culto, enquanto que ele é essa é a porta de entrada no corpo místico de Cristo. A Eucaristia é culto, enquanto que ela é uma atualização do mistério pascal, da salvação que Deus realizou através do sacrifício de Cristo. A confissão é culto, enquanto que ela é uma atualização, uma ação de Cristo que perdoa, que reincorpora, que sana um membro enfermo.
Veja que tudo, a natureza do culto no Antigo Testamento no Novo Testamento, perdão, a natureza do culto no Novo Testamento é a ação mesma de Cristo em favor dos homens, de baixo para cima, e enquanto homem, associando a si todos os homens, glorificando ao Pai, de cima para baixo. A gente vai ver isso com mais calma depois. Vou interromper aqui.